Boa noite. Bem, conforme eu prometi, eu tô aqui para falar e terminar o assunto de ontem, que é o... Vou voltar e vou começar tudo de novo. Boa noite, tem um minuto para falar da palavra de Clarissa Pinkola Estes. O conto de hoje é a continuação... Desculpa, gente. É a continuação do Pele de Foca e Pele de Alma. E hoje eu tava, dentre os meus devaneios, estudando um pouquinho esse conto, né? E me perguntando quando foi que eu comecei o meu retorno ao lar. Porque é um começo, né? A gente vai perdendo tantas partes dessa pele em diversas épocas da nossa vida, que é um retorno que vai acontecendo aos poucos. Ele não é um retorno profundo, não é um mergulho profundo. E aí, algumas pessoas que foram minhas clientes sabem um pouquinho dessa história, porque eu compartilho, os meus amigos também. Esse retorno foi uma coisa muito interessante. Na época eu trabalhava no mercado imobiliário e eu estava indo para o trabalho, na época eu ganhava muito bem, obrigado, muito bem mesmo. E aquilo estava começando a me dar uma agonia, e eu ia chorando para o trabalho e voltava chorando para o trabalho. Mas eu ganhava bem, estava numa posição muito legal mesmo, Tá travando muito ainda? Tá todo mundo me escutando? Bem, a gente vai indo devagarinho, tá? E aí eu lembro que eu comecei a chorar um pouquinho, comecei a chorar e não tava muito legal, não tava bem de jeito nenhum. Comecei a fazer yoga, terapia e tal. E um dia eu fui fazer uma imersão de 3 dias. E quando eu voltei, eu falei pro amor, né, pro Jason: Jason, olha só, eu vou pedir demissão e vou virar terapeuta. E nessa época a gente tinha acabado de comprar a nossa primeira casa, que era um sítio, morando nesse sítio, tinha dívidas, né, prestações a perder de vista. Ele falou: você é louca? Eu falei: sou. Já que era. Aí eu falei: ó, só não vou pedir agora porque eu tenho que esperar 30 dias, mas eu vou sair desse trabalho. Vou sair desse trabalho e tal. E a partir daí, dessa data, que foi no dia 1 de novembro, quando eu decidi, eu fui pedir demissão dia 11 de janeiro. A partir de então, de 2011, o meu mergulho começou nessa história toda. Foi ali que eu comecei o meu resgate das almas, né? Dessas pequenas peles, de escutar o barulhinho das minhas almas, de minha alma, né? Escutar o chamado, escutar o que estava precisando e fazer dentro disso uma programação. Então, assim, a gente escuta, é obrigatório. Todo mundo vai escutar esse chamado da alma, independente de quantos anos você tem. E quando eu escutei esse chamado, eu estava com 32, daqui 11 dias eu faço os meus 42, então são 10 anos dessa história. Eu aprendi que, voltando ao texto, nós precisamos nesse momento estar em contato com a nossa criança espiritual. O que é essa criança espiritual, né? É uma força que não pode ser vista nem descrita. Ela é somente sentida, ela parte aqui de dentro da gente, né? É uma força que surge de dentro de nós, que nos impulsiona para ir atrás dos nossos sonhos, né? Usando o mundo material ao nosso favor. O que foi que eu pensei naquela época? Já tenho minha casa, já tenho meu carro, eu tô casada, tenho 2 filhos, eu tenho tudo para ser feliz. E eu acordo, vou para o trabalho chorando e volto chorando, então tem algo de errado. Não está certo, né? Então, assim, foi essa criança que começou a me chamar através do choro, né? E foi uma criança que dominou os desejos do meu ego. Por quê? Naquela época eu já estava no cargo mais alto que eu poderia estar. O outro cargo provavelmente não estaria disponível para mim dentro da empresa que eu estava, né? Só que essa coisa que me veio foi que me deu um impulso nos próximos anos, nos outros 2 anos, não precisar trabalhar, né? Não precisar trabalhar no sentido de fazer aquilo que eu não queria fazer, mas me deu forças para quê? Estruturar um plano, gerar
ela trabalhava nesse momento dentro de mim, nos meus mais profundos, no meu útero, né? Nessa questão da geração de projetos, no meu segundo chakra. Qual era o meu desejo? Qual era a minha emoção mais profunda? O que estava ali que me fazia? Foi a criança que trouxe para mim. Quando a gente gera essa criança espiritual, que é quem vai fazer, né? Quem é que chama a gente, essa criança, ela tá sempre conosco. Ela tá ali. É ela que vai fazer, né? Essa força, ela que vai fazer despertar. Ela desperta, né? Por quê? Porque aí nesse ponto a gente vai chegar dentro do conto quando ela chega no definhamento e na invalidez. Essa questão do definhamento e invalidez, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vem falar, como eu estava dizendo, né, das depressões, dos tédios, das confusões, né? Essa questão do errar, da gente estar meio zonza nessa história dessa vida. Por quê? Porque a alma não estava sendo escutada. Eu trabalhava num lugar que me pagava bem, tinha um reconhecimento, meu relacionamento estava ótimo, minha vida estava completa, tinha uma casa de boneca que eu amava, que tinha as orquídeas mais lindas do mundo, mas eu não estava feliz. Né? Então assim, essa apropriação da minha força, ela não existia. Por quê? Muitas vezes a gente fica escutando a cultura, né? Os outros, aquela história da gente poder escutar a voz dos outros. E isso lembrou uma historinha que eu vou contar. Eu gravei essa historinha, mandei para algumas pessoas que estão escutando aqui a live hoje, mas eu vou contar porque ela é curtinha, dá 1 minuto, então vocês não vão enjoar muito cedo. Ela é assim: um homem veio a um alfaiate experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso. Basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda, que ninguém vai perceber nada. Então lá estava o cara puxando a ponta mais curta com a esquerda. Enquanto o cliente fazia isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada em vez de estar rente. Isso? Perguntou o alfaiate. Isso não é nada, é só você virar a cabeça um pouquinho para a lapela e segurar com o queixo. O freguês obedeceu e quando fez, observou que a costura de entrepernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense isso, puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixos e mãos. Enquanto ele ia mancando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrando o gancho, 2 homens pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde ele comprou aquele terno tão elegante. E isso é uma coisa muito interessante, né? Quanto eu me aleijei para caber numa pele que não era a minha, né? Quanto essa cultura me faz andar igual uma aleijada. E cultura, você põe a cultura da minha família, a cultura da minha sociedade, a cultura de todos os lugares. Quanto dessa cultura me faz andar igual uma aleijada, as pessoas percebem que estão aleijadas e eu continuo escolhendo alguma coisa para escutar. Essa atitude, né, desse segundo velho é uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável. E aí, voltando ao meu exemplo, eu lembro que quando eu disse para os meus amigos que eu iria largar tudo para virar terapeuta, a primeira reação foi: você vai virar hippie? Você vai viver dependendo do seu marido? Né? Você não tem vergonha de viver assim? Na aba do teu esposo? E eu lembro assim que nesse ponto eu fiquei muito balançada. E é isso que acontece. A gente escuta a voz nos chamando lá daquele profundo e vem alguém e fala assim: você não tem vergonha? Você tem tudo na sua vida, você devia estar feliz. Por que você não está feliz? Por que é tão ruim para você, né? Virar hippie? Adoro, sou hippie mesmo, trabalho descalço. Então assim, por quê? Por que é tão difícil pra gente, né? Por que é tão difícil assumir o nosso chamado de alma?
O que eu vim fazer aqui? Quais são minhas vontades, né? Então assim, e quando a gente vai andando aleijadinha para caber dentro daquele terno mais ou menos, dentro daquelas regras mais ou menos, né? Dentro de tudo aquilo que não é o que nós precisamos, a nossa alma definha e o nosso espírito se afasta. Logo, aquilo que é selvagem, que é coeso, não está dentro da gente. Não está dentro da gente. Ninguém sabe o preço que pagamos para fazer nossas escolhas, mas nós sabemos. E hoje, muito interessante, Camila, você trazer isso aqui, muito interessante, porque eu entendi, e é um entendimento, eu posso estar errada, serve para mim, não sei se serve para todos, que existe uma balança que diz o seguinte: o que é bom para mim e o que não é bom para mim. É esse o peso. Estando bom para mim, eu preciso olhar sempre para os dois lados. Está bom para mim e não está bom para mim. Se essa balança pesa do não está bom para mim e o está bom para mim fica aqui, bem aqui, só um pedacinho, tem algo errado com o meu chamado, com a minha alma. Eu sou um corpo, um zumbizão andando só dentro disso? É nesse momento que a gente sente que a nossa pele está querendo ser arrancada. Ou melhor, é neste momento, Bruno, que a gente não escuta a nossa alma e volta para a normose, tentando se encaixar. Isso acontece quando se espera que a gente use roupa que combine com as suas posições. Justamente, por que uma executiva não pode usar um All-Star? Eu também pergunto, viu, Flávia, por que eu não posso ser uma terapeuta bem-sucedida e trabalhar descalço? Foi o que eu disse ontem, eu trabalho descalço. Quem entra aqui, entra descalço. E isso tira a gente dessa normose que nos torna automática e nos faz fazer contratos contra a nossa vontade, porque não usamos a nossa balança, né? Não usamos a nossa balança do estar bom para mim e o não estar tão bom assim para mim. Então, assim, quer que essa pele da alma que nos falte, quer que seja a pele que foi criada pela cultura que nos sirva, a gente fica aleijada quando pensa ou quando finge que nada disso está acontecendo. E quando a gente age assim, quando a vida se encolhe, quando a gente anda torta para caber dentro deste terno, dentro dessa roupa, né? O preço que a gente paga é muito caro. Então, assim, nesse ponto eu volto para a pergunta: quais são as máscaras que eu uso que me deixa desajeitada? Quais são as roupas que eu estou usando que me deixam desajeitada? E a cultura, a ancestralidade que minha mãe achava que era certo, que minha avó achava que era certo, que os meus cuidadores achavam que era certo, ou que eu pensei que fosse certo e comecei a me adaptar para obedecer e fazer parte, para ser amada. Não usa mesmo não, Sheila. Sua luz é muito bonita, ela precisa ser colocada no jogo, colocada na terra. Quando uma mulher vive de verdade, todas as outras vivem juntos. Então, assim, faz parte do nosso aprendizado largarmos o que nos agride, né? Mesmo sem ter para onde ir. Faz parte da nossa iniciação sair pela noite adentro sem saber que caminho seguir. Eu tenho uma amiga que é muito amiga que quando o negócio aperta para ela, quando o negócio fica estranho, ela à noite ela vai rezar, e ela reza um rosário, ela reza os terços dela, ela faz as orações, porque é uma das formas que ela aprendeu de se dar um pequeno descanso. Um pequeno descanso. Então, assim, o nosso instinto selvagem, ele é muito mais sábio do que nós. Ele sabe qual é o caminho que devemos seguir. E não é um caminho claro, não é um caminho que se desenvolve na nossa vista sem nada. É um caminho escuro, é o chamado da mais velha. É o anseio por alguma coisa que a gente não sabe bem o que é, mas a gente sabe que está errado, né? É alguma coisa que não está na trilha aberta, clara e segura, está escuro. É porque a gente ainda não escutou o chamado da alma. Provavelmente, Kel, você deve estar escutando esse chamado e não está fazendo a pausa necessária para entrar em contato com o que é este chamado, né? Aí vem um dos pontos que a autora fala assim, né? Ela traz o chamado da mais velha. E no chamado da mais velha, que é o que é para esclarecer isso aí, ela vem falando assim, né? O muito, os excessos. Eu vou para polos muito diferentes. Ou é o excesso de estímulo positivo, né?
Ou a discrepância incessante, é o excesso. Quando tem no excesso, a gente não consegue pensar direito. Por quê? Porque qual é o nosso sinal de orientação natural? A felicidade. A felicidade nos orienta. E lembrando, gente, felicidade não é uma constante, mas ela é que nos dá a baliza, ela é um balizador para saber se nós estamos no caminho certo, né? Então, assim, é olhar para esse ponto, né? Quais são as mensagens que a gente não está entendendo ou não está conseguindo decodificar. Eu não estou conseguindo decodificar, né? Então, assim, e porque a nossa parte agride algumas pessoas que convivem conosco? Tem uma perguntinha, tá? E eu já vou responder como faz para ouvir o chamado. Primeiro que é o seguinte: nós não temos gerência do que o outro sente, como ele sente, o que ele pensa a partir de quando nós resolvemos ser coesa. Porque se eu sou coesa, se eu sou selvagem, aqueles que não são vão olhar para nós, nos reconhecer enquanto selvagem, mas não vão conseguir decodificar que estão reconhecendo o que é selvagem. Por quê? É como se você pegasse um zumbi, ele olhasse para um vivo, ele não consegue entender que é um vivo, que ali tem uma luz, mas ele consegue entender que aquilo é bom, ele quer comer aquilo é comida. Então, assim, é olhar para isso, a gente não tem gerência sobre o outro. Mas quando eu estou coesa comigo mesmo, o outro vai ser responsável pelo que ele sente, pelo que ele faz, por como ele vive, né? Como é que a gente faz para ouvir os chamados? Então, eu vou falar agora e é uma coisa bem interessante, né? Deixa eu só achar aqui. A autora, ela dá 3 dicas bem bacanas de como trazer essa volta ao lar, tá, Amy? Um dos primeiros é o insight, né? O insight é um dom que todas nós temos. Todas nós temos. Algumas estão mais adormecidas que outras, mas existe e funciona bem se a gente souber ouvir os nossos sinais, né? É um dom que faz com que a gente consiga enxergar além, que a gente vai desenvolvendo. Ele não está bem desenvolvido, a gente vai desenvolvendo. A gente consegue deixar o que é superficial, né, e não importante, começar a perceber o que tem valor. O segundo dom, né, o segundo dom que ela fala é a nossa capacidade de gerar energia quando tudo está árido. Quando a gente não tem mais de onde tirar. Essa capacidade que vem da mulher de gerar de onde não tem. Imagina a vida. Através de um espermatozoide, a mulher gera um corpo inteiro do seu próprio corpo. Então a mulher é um gerador de energia. Então esse segundo dom vem da nossa capacidade de gerar energia quando tudo ao nosso redor está acabado, né? Produzir coisas que motivem e nos alimentem, né? Investir em coisas que nos ajudam e espantar pessoas, pensamentos e situações que drenam a nossa energia, gerar paixão pela nossa vida. E o terceiro dica é manter as forças do mundo selvagem mais próximo da gente em tempo integral. Manter nossa consciência na vida do poder da vida selvagem, né? Essa coisa que a gente tem dentro da gente, que faz a gente sentir aquela força crescendo, é um vulcão, né? Por quê? Porque quando a gente está em contato com o lar, e isso não é uma constante ainda, mas a gente vai lá dar nossos mergulhos, né? A gente começa a lembrar desse ponto e trazer essa lembrança sempre presente, né? Essa conexão com o mundo selvagem vai se mantendo, vai trazendo, você pode ver a postura vai mudando, né? E isso nos dá força para enfrentar esse mundo material. Para isso, eu gosto bem de um exercício que a gente vai fazendo, que é lembrar de um momento de amor que você teve, lembrar, né, de um momento de coragem que você usou essa mulher selvagem para sair de uma situação, um momento de alegria, um momento que você lembre dessa alegria, e o outro, um momento de comunhão com a sua divindade, tá? Isso faz com que a gente se lembre de quem nós somos na essência. Tá? E um momento de amor, aí eu ponho um momento de amor próprio, né? Porque daí você começa a conseguir a escutar essa mulher selvagem muito mais fácil do que a gente pensa. E isso vai trazendo para todos os dias, o tempo todo trazendo isso, né? Então, assim, esse é um dos pontos bem legais que a gente pode trazer e fazer para trazer. Isso é um exercício da PNL que eu gosto bastante, porque daí a gente vai trazendo.
Jacimara, o ego é um ser que está a nosso serviço, não nós a serviço dele. Então, é uma questão de educação, tá? Educação. E aí, o meu convite pra gente é pensar um pouquinho no seguinte, né? Naqueles velhos, e se eu tivesse? Quem aqui já parou algum momento para pensar lá atrás no e se? E se eu tivesse dito não no altar? E se eu tivesse me separado mais cedo? E se eu tivesse casado mais cedo? E se eu tivesse ficado com aquele ex-namorado? E se eu tivesse usado branco em vez de preto? E se eu tivesse tingido o meu cabelo? E se eu tivesse cuidado melhor de mim? E se? E se? E se? E se? Como é que fica isso dentro de vocês? O que é que acontece quando a gente começa a olhar para isso, né? Então, nesses pontos, é perceber o que esse si faz com a gente, né? E aí tem um ponto, né? Muitas vezes a nossa vida não tá esse caos. Eu tenho um bom trabalho, que é o que eu tava falando quando eu abri a live, né? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom emprego, eu tenho um namoro mais ou menos, né? Eu consigo renunciar ao conforto, ou melhor, à zona de desconforto, né? Eu tenho como renunciar a isso? Renunciar ao querer ser amada, ao querer ser vista, ao querer ser reconhecida. Eu consigo renunciar ao que tá bom? Eu consigo perceber que não está tão bem assim? Então, assim, você tem fome de quê? Porque se você não sabe do que você tem fome, você vai comer qualquer coisa para satisfazer suas fomes emocionais, suas fomes mentais. Tem fome de quê? Né? O que vem para você quando vem essa questão da fome? Porque olha só, né? Essa mulher selvagem, ela foi capturada num ponto onde foi feita uma promessa lá atrás. A promessa descumprida do homem ressecado por ter ficado tanto tempo só. O ego se alimenta da luz que vem da alma, né? Então, assim, essas promessas não cumpridas, essas promessas, como é que ficam para você? Porque quando a promessa é descumprida, eu começo a definhar. E geralmente a gente começa a definhar quando a gente não consegue perceber que já era hora de sair, que já era hora, que a nossa alma está anêmica. A alma está anêmica, né? Que tem uma inquietação, começa a somatizar. E aí tem um ponto que é muito legal, que é um lugar para entender quando é que eu estou longe desta minha alma, quando eu estou longe desse meu selvagem. O brilho no olhar. O brilho do olhar de uma pessoa que está longe da alma, ele é quase inexistente. Ele está automático. A pessoa está zumbizona, pode olhar, a primeira coisa que chega. Quem consegue olhar, quem sabe olhar, quem tem esse dom de olhar, ele olha para uma pessoa e olha para os olhos dela e fala assim, vixe de Deus, já era, tá meio morta, tá definhando, né? Tá ficando seca, tá ficando ressecado. E esse é um ponto interessante, né? Por que eu demoro a escutar os meus chamados? Por que essa demora tão grande? E uma das coisas que eu tenho notado, eu vou enfiar aqui uma coisinha que é diferente, só pra gente pensar, que é a questão dos setênios, né? Ai, Ed, que saudade dos setênios. Existem alguns chamados que eles vêm com tanta força que se você tá atenta, você mergulha. Esses chamados acontecem nos 28, nos 35, nos 42, eles vêm com muita força porque são setênios, são pontos, tempos de força que nos obrigam a olhar para o que a gente não quer olhar. E isso é muito legal poder olhar para isso. E Aline, a paz é uma coisa muito interessante. A paz e a paciência são atributos ativos, elas não são passivas. Estar no estado de paz significa que você está ativo, fazendo a manutenção dessa paz. Ela não é uma coisa bem lentinha, ela não é uma coisa... não, isso é meditação. A paz, ela é ativa, você precisa trabalhar para mantê-la. Não dá para trabalhar a pacificação e a paciência sem ser ativo. Isso são atributos ativos, a gente não fala disso, mas são atributos
bem ativos, né? Então é isso mesmo. Quando eu estou toda no que eu vivo, os meus olhos estão sempre brilhando. Eu fiquei zumbizona no meu primeiro emprego. É isso mesmo. Boa, Thaís, estudar teatro. Sim, a transição dos 28 é bem legal. A transição dos 42, que é que eu tô vivendo agora, daqui 11 dias, tá sendo fantástica pra mim. Então, assim, nesse ponto é olhar pra isso mesmo, tá, gente? Que 42. Então, assim, aí tem uma coisa que ela fala sobre a demora excessiva que me pegou bastante, tá, gente? Que eu vou falar pra vocês que é bem interessante. Amamentar a ninhada morta. Esse ponto desse, se o Ed tiver aí, eu queria que ele escutasse esse, bem legal. Por quê? Amamentar a ninhada morta. Você continua dando a sua nutrição para algo que já morreu. Gente, isso é uma demora excessiva, né? É uma demora excessiva. Por que eu tô alimentando aquilo que não me serve mais? Por que eu tô dando a minha nutrição? Eu estou fabricando aos 49, Vilma, uma alimentação para aquilo que não tem mais força. Por que eu faço isso comigo? Né? Aí tem perguntar assim, né? Responda, né? Se eu sair da onde eu estou, eu vou, né? Aí você põe a palavra primeira que passa pela cabeça. Ou eu vou morrer se... Eu vou morrer se eu trocar de trabalho, eu vou morrer se eu assumir a minha força enquanto curador, curadora ou terapeuta, né? Eu vou morrer se eu demonstrar amor, eu vou morrer se eu demonstrar carinho. Como é que fica isso dentro da gente? Onde é que estão os nossos eu vou morrer se... completa a frase. Ele vai morrer se eu sair de casa, ele vai morrer, meu chefe vai morrer se eu deixá-lo na mão. Gente... Vamos prestar atenção, isso é uma coisa muito infantil. Muito, muito infantil. Essa transição pode começar até 2 anos antes e 2 anos depois, tá? Então, assim, isso é bem legal pra gente olhar. Podem fazer as contas do setênio, funciona bastante. Então, assim, esse eu vou morrer se, né? Então, olha só, você tem fome de quê? Porque, no entanto, a mulher ou o homem continua a sua rotina diária, com ar submisso, agindo como se sentisse culpada ou superior aos outros. Aí fala assim, eu sei, eu devia, mas, eu sei que eu tenho que separar mais, eu sei que eu tenho que mudar de emprego mais, eu sei que essa roupa já não me cabe mais, eu sei que eu tinha que ir no médico mais, eu sei que esse cara é venenoso mais, eu sei que eu tô vivendo uma relação tóxica mais. São esses mais que vocês colocam na vida, e eu também, lógico, que eu coloco na vida, que denuncia o meu atraso. Gente, bora lá. E aí tem uma coisa bem interessante, né? Que é a confusão do arquétipo curador, que toda mulher vem e trabalha esse ponto do curador. A mulher tem esse arquétipo do curador muito forte, né? E dentro desse arquétipo curador, é importante, por quê? Porque nesse ponto, se a gente está muito identificada com ele, não dá pra gente viver esse arquétipo o tempo inteiro. O arquétipo do curador é muito parecido com o da mulher. Ele tem sabedoria, bondade, conhecimento, solicitude, é generosa, dedicada, solícita, com o arquétipo, mas até certo ponto. Por quê? Porque se eu me identifico demais com esse curador, com esse que vem curar o outro, ajudar o outro, servir o outro, gente, peraí. Aí eu começo a me prejudicar, né? Essa história que a mulher tem que fazer de tudo, tem que curar tudo, ser tudo consertar. Isso é uma armadilha. Nesse ponto, esse arquétipo já virou uma codependência. Ou você está concorrendo para o cargo de Deus, que eu nem sabia que estava vago, né? Então, assim, não dá para sustentar um arquétipo o tempo todo. Não tem condições. Por quê? Porque a gente está lá no arquétipo, a gente pode chegar nessa experiência luminosa, mas nós não temos condições de sustentar essa energia o tempo todo, o tempo inteiro, por conta das projeções. Quando eu estou no arquétipo do eu preciso ajudar, da minha cura, disso, daquilo outro, se eu não consigo, eu não vou conseguir nunca, por conta das projeções. Gente,
Quando eu estou nesse arquétipo o tempo inteiro do curador, do ajudador, da mãe, a mãe também é um arquétipo, né? Dessa mãe, eu perco a minha humanidade, eu perco a minha possibilidade de ser quem eu sou, né? E as projeções são muito fortes. Eu nem sempre aguento a projeção que vem daquilo lá. Não tem condições. Então, assim, adoece. Vai virar um controlador. Por que que os outros sentem isso a respeito de mim? Por que que eu sinto isso a respeito dos outros? Por quê? Que vai chegar na mesma linha do mas. Então, assim, cuidado com o arquétipo do cuidador. Cuidado com o arquétipo do curador. Cuidado com o arquétipo da maternagem, da maternidade. Arquétipo são papéis, divindades, né? Pontos luminosos que a gente pode ir lá beber um pouco daquela fonte, mas sem se identificar. A partir do momento que existe uma identificação, eu vou sofrer as consequências de uma projeção que nem sempre é positiva. E um dos pontos bem interessantes é que quando eu estou de boa e sei que eu estou usando um arquétipo, eu posso utilizá-lo sim para uma cura, depois me retirar daquele ponto onde eu trabalhei aquilo, né? E continuar sendo quem eu sou. Lueli, como é que eu posso trabalhar as projeções, né? Isso é bem interessante. A projeção, ela vem, antes de tudo, ela é um elemento fantástico dentro da terapia, ela é super necessário para o terapeuta e para o cliente ou para o paciente, depende de como você vai levar isso lá. Só que o que acontece? Se eu sou aquela que projeta, eu preciso ir para a minha ferida. Para o meu pedacinho, para aquele pedaço de roubo de pele que teve lá, para as minhas interpretações irreais, infantis. Porque veja só, quando eu projeto, nem sempre o que está na minha tela é o que está acontecendo na realidade. E a realidade é soberana. A realidade, ela é soberana em todas as instâncias. Ela não vai com a minha vontade. O fato é fato, a realidade é o que está acontecendo. E geralmente a gente projeta quando as nossas deficiências ou quando as nossas necessidades necessidades infantis não foram satisfeitas. E por que eu digo que são necessidades infantis? Porque a criança, ela quer 100% de tudo. Ela não quer só um pedacinho, ela quer o 100%. E aí as pessoas, a mãe, o pai, eles dão o que podem, né? Não o que a criança quer. Eles dão o que precisa. Se você está vivo e chegou aqui até hoje, significa que você teve o que precisa. Talvez não o que você queria, mas o que você precisava para te manter viva ou para sobreviver. Para sobreviver foi colocado à sua disposição. Então, assim, para trabalhar projeções, é muito interessante fazer o quê, né? É começar a olhar para a realidade. A sua profissão reforça o seu arquétipo da maternidade. E aí a gente também encontra dentro das nossas profissões, dentro dos nossos papéis que nós desempenhamos, aquilo que está pronto para curar as nossas feridas, né? Então, assim, eu gosto de um ditadozinho que eu aprendi, que eu uso muito para mim. Eu ensino com maestria aquilo que eu mais preciso aprender, né? Então, assim, é bem legal a gente olhar com carinho para isso tudo, tá? Não sei se te respondi, Lueli, mas é mais ou menos por aí. Então, assim, dentro dessa história do arquétipo, eu espero que eu tenha respondido um pouquinho vocês, entendido um pouco. Quem não respondeu, me manda um direct, que depois eu mando um áudiozinho, eu procuro uma página que deve ter um monte na internet, explicando melhor essa história do arquétipo e projeção. A melhor forma de trabalhar isso é terapia. Lembrando, Lueli, a realidade é soberana. A realidade é soberana. E quando eu distorço a realidade, é porque as minhas necessidades ainda não foram atendidas, ou eu fantasio. Muita gente fantasia papéis para outras pessoas e nem perguntam para elas se elas querem. Tem quem pergunte, que não se satisfaz com a resposta, mas é importante a gente ter a realidade, né? Então, assim, dentro desse ponto, o que significa a volta ao lar, né? É muito interessante. Por quê? É esse instinto de retorno, né? De volta ao lugar que nós lembramos, né? É a capacidade de encontrar a luz do sol nas trevas, nossa terra natal.
Todos nós sabemos voltar para casa. Não importa quanto tempo tenha passado, nós sempre encontramos o caminho. A gente pode estar aqui em terras estranhas, em qualquer outro lugar, mas a gente sabe onde e como voltar para casa. Agora sim, a resposta exata à pergunta onde fica o lar é mais complexa, mas de certo modo ele fica no lugar interno, dentro da gente, né? Bem no lugarzinho internalizado dentro da gente. Ele não tem tempo, não tem espaço, né? É um lugar interno onde a gente se sente inteira, né? Lá não tem interrupção e ninguém pode tirar da gente, porque ele é um lugar interno, né? Mas eu posso me distrair e perder esse ponto. Então, assim, as mulheres sempre descobriram os meios de voltar para trás, né? De voltar para este lugar, de estar lá. O lar é um lugar onde o pensamento e o sentimento podem ser mantidos. Então, assim, a gente pode externamente usar alguns lugares para que a gente possa buscar, né, um lugar físico específico que a gente se sinta bem, que a gente se sinta gostoso. Uma música, uma arte, a floresta, o papel, o nascer do sol, o pôr do sol, todas essas ferramentas. Mas esse lar é a vida instintiva, né? É quando tudo tá engrenadinho, tudo tá azeitadinho, né? A gente tá sempre disponível pra gente. Depende da gente voltar a este lugar quantas vezes quiser, né? E um dos pontos é o seguinte, né? A gente sabe que nós vamos ser chamadas, não tem como, a gente sabe que vai ser chamada. E aí vem assim, mas quando eu tiver mais dinheiro, quando eu puder mais, eu vou mudar minha vida assim que minha vida financeira estiver em ordem. Eu vou mudar a minha vida assim que eu encontrar o príncipe encantado. Ou se eu mudar de estado, vai estar tudo certo. Cara, primeiro que é o seguinte, a volta ao lar não depende de recursos financeiros, não depende, vai acontecer. E outra, quando chegar a hora, chegou a hora, não vai ter como adiar. Você pode sim se empanturrar de distrações, mas não vai ter como adiar. E isso é muito interessante, essa questão do se empanturrar de distrações, né? Eu tive uma terapeuta e eu era um pouquinho workaholic, agora eu sou bem menos, tá? Pra quem tá me escutando e acha que eu sou workaholic, não sou. Hoje eu sou bem menos. Tem uma coisa que fala assim, quando eu falava pra ela, eu não tenho tempo, eu acordo às 5h30 da manhã, vou levar as crianças na escola, começo a trabalhar às 7, saio meia-noite, e minha vida é assim, eu não tenho tempo. Aí ela virou um dia e olhou assim com aquela cara que os terapeutas fazem, né? Que eu sei que tem uma cara, tá, gente? Eu faço terapia, então eu sei que tem uma cara que a gente faz quando vai dizer uma coisa que é óbvia e que a pessoa ainda não percebeu. Ela falou assim, eu entendo, porque quando eu paro eu penso, e quando eu penso eu choro e tenho que tomar uma decisão. Então, assim, nesse ponto é entender que você pode estar sendo chamada, mas o que você está se fazendo é de distrair, se fazendo de distraída, porque o chamado já aconteceu. Não tem como não acontecer. Só que dentro disso tudo tem os nossos julgamentos, os nossos medos, as nossas escolhas. E é importante a gente saber disso, né? E tem um ponto bem disso, né? Tá lá, o ciclo precisa ser cumprido, né? Os ciclos dessa mulher, os ciclos da gente, as nossas naturezas. E é bem interessante, né? A gente usa umas frases para brigar com o chefe, para brigar com o marido, né? Para ter uma explosão e poder sair daquele lugar que não funciona. Bem, eu vou embora, já que você é... Tarará, tarará, tarará. E obviamente não liga a mínima. Tarará, tarará, tarará. Eu vou embora, muito obrigado. Né? Então assim, a gente precisa ainda das explosões, da ira, precisa desse pontinho, né? Então assim, se você tiver que entrar nesse ciclo de luta, de ira, cada vez que você precisa terminar um relacionamento, você começa a ter que fazer uma avaliação disso. Quer dizer que eu só sei terminar na briga, no rompante? Uma das coisas dentro das minhas meditações que eu entendi, que me veio como um grande presente, hoje eu olho como um grande presente, que é o seguinte: eu sei mais de uma pessoa
quando ela vai embora do que quando ela chega. Porque quando a gente chega num relacionamento, no trabalho, o que a gente quer? A gente quer mostrar beleza. Olha que coisa maravilhosa que eu sou. Olha como eu sou, muito bacana. Ó, posso lavar seu copo? Posso limpar seu prato? Deixa que eu faça esse trabalho pra você. Chefe, tem mais alguma tarefinha pra mim? Quando eu vou embora tacando o pé na porta. Na briga, como é que eu sei sair dos lugares? Então, assim, hoje eu vejo dentro das minhas meditações, dentro daquilo que traz pra mim, eu admiro muito mais uma pessoa que sabe terminar um relacionamento do que aquela que começa cheia de paixão. Aliás, eu tô ficando escabrinhada para essa história dessa paixão do eu vou dar tudo de mim para você, que é dita no segundo mês, no terceiro mês. Eu quero ver um relacionamento se mantendo depois de 4, 5 anos e eu continuar dando tudo de mim, eu continuar estando lá inteira, com a minha integridade, com a minha coesão, com o meu selvagem, com o meu mau humor, com minhas rugas, com a minha bunda que não tá mais durinha. Eu quero ver essa integridade para terminar, para ser honesto e chegar assim, chefe, realmente eu não tenho mais o que dar aqui. Amor, porque ainda é amor. Eu honro tanto o que nós vivemos, que hoje eu percebo que nós seremos melhores separados. A integridade de saber terminar, né? A integridade de saber sair. Eu conheço muito mais uma pessoa pelo modo com que ela sai do que pelo modo com que ela entra. Então, assim, é interessante para a gente saber essa firmeza, é interessante para a gente saber entender tudo isso que fica, né? Então, assim, é muito legal a gente olhar tudo isso com muito carinho. Agora que eu vi que tem perguntas, tá? Será que meu amigo que não sabe fazer tá ouvindo isso? Eu tô lendo aqui direitinho, gente, porque eu acho que eu me perdi, travou aqui, tá? Então, assim, nesse ponto é legal a gente entender que eu sei muito mais sobre quem sai do que quem entra, porque entrar na empolgação, um monte de gente faz. Então, assim, é muito legal, não precisa esperar a explosão e sair de uma história com elegância. Tá? Então é bem legal a gente olhar para isso, né? Para os pontinhos dessa saída, desse desmanchar, dessa transformação. Aí, quais são as ideias, os dogmas e os impedimentos que eu preciso ou tenho que já podem ser transformados? O que eu já posso transformar dessa bagagem que eu trago para trazer dali uma transformação? Né? E tem outro ponto também, gente, que chama tempo, né? Esse tempo, será que eu estou com pressa de fazer tudo rápido e sair resolver tudo de uma vez? Não, gente, as coisas precisam de um tempo para acontecer, elas precisam de um tempo para frutificar. Né? Então, assim, olhar para esse ponto de quais são as ideias, dogmas, impedimentos que eu preciso ou tenho e que já podem ser transformados. As crenças físicas, as nossas paixões, o que é que já vem, quais são os costumes que tem essa alma selvagem, né? Então, assim, o que é que está me impedindo de formar junto com a criança espiritual, né? Um elo, um sistema que vão conseguir trabalhar aqui e aqui junto, coesão, coerência. O selvagem, ele é coeso, tá, gente? Então, assim, essa volta à superfície, né? Essa volta à superfície, eu falei um pouquinho, né, que são os 3 dons, o insight, a capacidade de gerar energia e, principalmente, manter as forças do mundo selvagem, dessas forças que vêm dentro da gente. E aí tem uma coisa que é bem legal, né? Deixa eu ver minhas anotações. Ela diz que tem uma coisa que é muito legal, que faz com que a gente possa chegar muito mais perto dessa mulher dual. É a solidão voluntária. Dentro da prática da solidão voluntária, eu posso invocar a alma dessa mulher. Como? Como, Carol, que eu vou chamar esse selvagem? Como? Cara, meditação, ritmos da corrida, correr chama a mulher selvagem, né? Meditação chama a mulher selvagem, né?
toque de tambor, o canto, a escrita. Gente, escrita chama mulher selvagem, que é uma loucura, né? Pintura, compor uma música, fazer um poema, visões de grande beleza, utilizar os meus dons e talentos, isso traz a mulher selvagem. A oração. Gente, a oração, independente da sua prática religiosa, independente da onde você pertença, qual é a sua origem, né? Qual é teu credo, oração, né? Na contemplação dos ritos e rituais. E o que está acontecendo? É bem legal trazer essa questão dos ritos e rituais, porque ontem a gente trouxe a iniciação. Hoje eu trago os ritos e rituais. Nós estamos numa sociedade carente de ritos e rituais. E os ritos, né, essa parte do ritual, ela traz uma segurança para que a gente possa mergulhar dentro do mistério. Então, quais são os seus rituais que te permitem mergulhar no mistério mais profundo? Onde é que está tudo isso dentro de você, né? Então, assim, em um rito e um ritual, não precisa ter um acessório, não precisa ter muita coisa, né? Mas a gente só precisa de uma coisa para obter essa solidão, né? Essa solidão voluntária, a capacidade de eliminar as distrações. Quando eu consigo, né, trazer essa capacidade de tirar essas distrações, eu consigo chegar à solidão necessária, tá? A expressão emocional através de recursos artísticos sem plantar a necessidade de ser admirado ou reconhecido, tá, Bruno? Então, assim, só voltando da arte. Essa questão da arte, sim, eu usar os meus recursos artísticos, mas sem a necessidade de querer trazer dali um resultado de ser apreciado ou de ser reconhecido. É usar a arte como um instrumento para chegar ao silêncio, não da arte como instrumento para obter reconhecimento. Uma coisa é um artista e a outra coisa é um artista buscando reconhecimento, porque daí é projeção. A partir do momento que eu faço a arte pela arte, é uma coisa. A partir do momento que eu faço a arte para obter o reconhecimento, ela já deixa de ser a arte em si. Ela é uma arte diferenciada. Ela é, na verdade, uma ferramenta para atender às minhas necessidades infantis, tá? Então, assim, isso é uma coisa para pensar. Então, quando a gente consegue buscar essa solidão voluntária, quando a gente tem a capacidade de eliminar as distrações, a gente começa a aprender a se desligar do barulho das conversas, das pessoas, e aí a gente consegue estar dentro da gente. Numa reunião de diretoria, se a gente estiver se sentindo encurralado, a gente está dentro da gente. Não importa se você está no meio de uma briga, de uma manada, a gente consegue estar lá com a gente, dentro da gente, dentro do nosso mais selvagem. E Carol, é difícil, é desafiador, mas é só lembrar de tentar. Quando eu lembro de tentar, vira um treino e aí eu vou conseguindo com o tempo fazer tudo isso, né? Porque assim, quando a gente consegue ficar nesse estado de solidão voluntária, a gente pode conseguir avaliar as nossas escolhas. As nossas escolhas, né? E aí a gente consegue entender algumas coisas, né? Por exemplo, a criança ficou 7 dias no fundo do mar respirando através do alento que a mãe trouxe. E o 7, eu falei um pouquinho da questão dos setênios, né? O 7 é o número da mulher, um número místico que equivale à divisão do ciclo da lua em 4 partes. Então, assim, né? Essa questão, o estado das minhas coisas, os estados da minha vida. Eu consigo trabalhar os estados da lua enquanto mulher, mas esse é um ponto para a gente falar numa outra live da questão das mulheres lunáticas, né? Então, assim, como é que eu posso me avaliar? O padrão é simples. O que eu preciso menos, o que eu preciso mais. E não a partir da razão, a partir do instinto. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso diminuir? O que eu preciso nesse momento? Quais são as minhas necessidades, né? Silêncio incomoda? Silêncio incomoda quem, né? O silêncio não incomoda. O silêncio só incomoda quando eu não estou comigo. Quando eu preciso do barulho, quando eu preciso de algo para me segurar na matéria.
o silêncio. É no vazio dos pensamentos que eu encontro o que eu preciso responder, né? É no vazio dos pensamentos ou no silêncio que eu consigo ouvir essa mulher selvagem. Tanto que a criança escuta, ela escuta a voz quando? No silêncio da noite. Uruki vem no silêncio da noite. Ela precisa de um tempo para ser ouvida, né? Ela precisa deste barulho, ou deste silêncio para ouvir quais são as suas necessidades da alma. Aonde eu perdi minha pele? Em que pontos eu deixei para trás? E isso é uma coisa muito legal, né, gente? Que com a prática, né, com o efeito cumulativo da solidão voluntária, começa a agir como se fosse um novo aparelho respiratório, um ritmo diferente, um ritmo. Começa a surgir um ritmo natural de acúmulo de conhecimento, de ajustes mínimos e de eliminação do que não foi utilizado e é inútil. A gente começa a sair de padrões, a gente começa a sair de ideias fixas, a gente começa a deixar de lado dogmas, certezas. A gente começa a caminhar com confiança, sem nenhuma segurança na existência, simplesmente porque eu sei o que é básico para mim, eu sei o que eu preciso para sobreviver. Então, assim, este silêncio é o que vai trazer as respostas da minha alma. Ah, Carol, mas eu não sei fazer silêncio. Vai correr sem música, né? Vai olhar para isso também, né? Então, assim, às vezes, buscar um lugar sagrado dentro de si. Algumas tradições bem legais, elas fazem com que a gente consiga um espaço interno que chama Sanctum Sagrado, Sanctum Sanctum. É um lugar sagrado que existe onde só você sabe e onde você se dirige para um descanso mental. Lá as coisas são da melhor maneira que podem ser. Então, assim, é legal a gente olhar por este lado também. Eu tenho o meu lugar sagrado interno, onde eu posso me descansar quando eu preciso. E se não tem, gente, me perguntem depois. Eu ensino a fazer, eu mostro como se faz, eu oriento a fação. Mas como todo lugar sagrado que é interno, ele fica muito mais forte conforme eu uso, conforme eu me conecto. Tudo aquilo que é sagrado para mim só fica realmente mais forte à medida que eu uso. Então esse é um ponto para a gente olhar dentro desse lugar sagrado que eu me retiro, né? E aí vem uma das coisas que é bem legal, que a gente precisa falar, né, da prática da solidão voluntária, que é a ecologia inata às mulheres, né? O lado bom de tudo isso é que, como diz a história, muitos tentaram caçar a pele de foca, a foca, mas ninguém conseguiu. Nenhum caçador consegue matar essa mulher selvagem quando ela está dentro dela, né? A alma selvagem é indestrutível. Ela é tudo que a gente tem de mais sagrado. Mesmo que a gente tenha trabalhado, feito sexo, descansado, brincado fora dos ciclos, nada disso mata a mulher selvagem. Deixa ela cansada, morta nunca. Então, a coisa mais legal de tudo isso é que a gente pode descansar, né, fazer as correções necessárias e voltar aos nossos próprios ciclos, né, naturais, como com amor, com cuidado, entendendo, protegendo a nossa vida, observando os nossos ritmos internos, né? A gente não pode viver uma vida confiscada, não podemos. Por mais que a gente queira, vai chegar uma hora que a gente vai ter que abandonar por um tempo essa vida que foi confiscada e voltar pra gente. Então, assim, nesse ponto, quando a gente ouvir o chamado, é a gente saber que tem uma parte nossa que só estava lá esperando esse chamado acontecer, que está pronto, que já pode nascer, que já pode florescer. Então, mesmo que a gente não queira, todas nós teremos que voltar. Então, nesse ponto, é aprender a descansar, né? Nenhuma dessas voltas depende de condição social, de condição financeira, de formação ou mobilidade física. Mesmo que a gente não tenha nada, basta a nossa vontade de escutar o nosso chamado, né?
a gente poder ver os nossos ciclos e as naturezas, a gente entrar em comunhão com essa mulher foca. Então, dentro disso tudo, né, admitir o que o Jung dizia, admitir a nossa pobreza espiritual, pois quando o espírito se torna pesado, ele se transforma em água. Que a gente possa ser sábio, selvagem e amorosa, e que a gente possa aprender com tudo isso, sendo homem ou mulher. Bem, gente, esse é o conto Pele de Foca, Pele de Alma. Esse conto, para mim, me ensinou bastante. Eu aprendi ele um pouquinho estas últimas semanas. Indico o livro. O meu tá velhinho porque ele é uma bíblia, ele tem muitas anotações, muitos escritinhos. Eu realmente estudo e vivencio o que eu leio nisso, porque não adianta eu adquirir conhecimento se eu não coloco em prática. A minha natureza selvagem, ela pede que eu exercite o que eu aprendo, para que eu possa realmente me tornar uma iniciadora e para que os meus iniciandos possam se tornarem iniciadores também. Então, assim, quem quiser o livro tem na lojinha. Quero falar rapidamente, que já nosso tempo está acabando, sobre a nossa jornada, o resgate da intuição. Semana que vem eu vou trabalhar Vasaliza a Sabida. Amanhã o conto vai estar disponível na minha maravilhosa voz. Quem quiser, me manda um WhatsApp que eu vou mandar o conto gravado. Prestem atenção na instrução. Com o conto gravado, você vai escutá-lo antes de dormir, tá? Vai escutá-lo antes de dormir. Escutando o conto, provavelmente você vai ter sonhos, sincronicidades, essas questõezinhas que sempre vêm. Anotem, e quando a gente chegar na sexta-feira que vem com o conto Vasaliza Sabida, você vai ter muito mais para perguntar, muito mais para saber. Então o meu convite é, quer o áudio? Manda um WhatsApp pro WhatsApp da casa, vai estar lá gravadinho, é um dos contos mais queridinhos que tem. Vou estar trabalhando na jornada, a gente lança semana que vem, na sexta-feira que vem também. Nessa jornada vai ser para homens e para mulheres. Então nós vamos trabalhar em conjunto o nosso feminino e o nosso masculino para a gente poder ser realmente quem somos. Gente, eu tô feliz demais com essa jornada que vem aí e tô muito mais feliz para que a gente possa junto. É uma jornada online, vai dar para participar o pessoal que está em Recife, vai dar para participar o pessoal que está na Bahia, vai dar o pessoal para participar que está em Santarém. Então assim, vem com a gente. Eu e a Carol Tomé, duas Caróis, trabalhando muito legal para que vocês estejam com a gente. Gente, é um prazer estar com vocês. Estamos com o canal no YouTube, onde essas lives estão lá, que é bem legal. Vai lá, critica, diz que gostou, diz que não gostou e aproveitem, gente. Eu tô nesse ponto de me expor. A minha mulher selvagem está extrapolando os limites da matéria, indo para a virtualidade. Eu tô feliz. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Eu desejo que vocês cada vez mais se tornem íntegros e coesos, porque vocês têm a única coisa que eu não tenho. Vocês são vocês. E isso faz de você a pessoa mais especial do mundo. Vamos aproveitar. Sexta-feira a live aqui, na outra sexta também. Toda sexta nós teremos lives desse livro. Talvez a gente tenha que fazer isso. Começar num dia e terminar no outro, porque é muita coisa. Mas o curso vai ser através do Zoom, tá? E a gente vai estar lá junto, trabalhando a mulher selvagem através da intuição. Pessoas queridas, o meu agradecimento por terem ganhado ou perdido uma hora aqui comigo. O meu agradecimento por eu aprender tanto com vocês. Porque sim, eu preciso estudar e quando eu estudo, eu coloco em prática. É um prazer. Sintam-se todos abraçados. Meninas, eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu queria muito dar um abraço em vocês agora. Principalmente o povo de Formosa, o pessoal de Santarém, o pessoal Caori, o pessoal de Recife, da Bahia. Vou passar os valores na sexta-feira que vem também, tá, Camila? Agradeço demais a todo mundo. Gente, vou colocar o áudio no YouTube, vou fazer a gravação e vou colocar no canal, tá, gente? Mas quem quiser no WhatsApp eu mando pra vocês que dá pra pôr como despertador. Um beijo muito grande e foi novamente um prazer. Um beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.